Bem-vindos ao segundo vídeo do segundo capítulo de nosso curso de gramática musical. Neste capítulo estamos aprendendo o básico sobre a escrita rítmica. No vídeo anterior aprendemos sobre pulsação, andamento e como funciona o metrônomo. Até aqui aprendemos duas ideias importantes. A pulsação organiza o tempo da música e o andamento indica a velocidade dessa pulsação. Ainda falta responder uma pergunta fundamental. Durante quantas pulsações cada nota deve permanecer soando? É justamente isso que iremos estudar agora. Imagine que essa imagem represente o som. Percebemos que a barra vermelha dura mais tempo que a barra azul. Transformando isso em notas, o resultado seria o seguinte. Embora ambas sejam figuras rítmicas usadas para representar notas musicais, elas possuem durações diferentes. A escrita musical precisa indicar exatamente quanto tempo cada nota permanece soando. Iremos utilizar a pulsação do metrônomo como referência para medir o tempo de cada figura musical. Por exemplo, ouça uma nota que dura exatamente o tempo entre uma pulsação e outra do metrônomo. Ou seja, cada vez que o metrônomo tocar, a nota será tocada junto com ele e ficará soando até tocarmos a outra nota junto com o toque seguinte do metrônomo. As notas são simbolizadas pelos quadrados, e as barras abaixo serão o toque do metrônomo. Ouça agora essa mesma nota, mas que está soando o dobro do tempo. Isto é, enquanto ela está soando, ouvimos duas vezes a pulsação. Esse é um exemplo de notas que têm durações diferentes. Para representar a duração das notas, usamos símbolos diferentes, mas todos eles possuem algumas coisas em comum. A primeira é que toda nota é escrita na pauta com a cabeça da nota. Porém, até agora utilizamos uma representação simplificada, apenas para indicar a altura das notas. Estávamos utilizando uma cabeça de nota totalmente pintada de preto e levemente inclinada. Porém, ela não corresponde a nenhuma figura rítmica utilizada na escrita musical. Foi somente um recurso didático para representar a altura das notas, sem intencionar nenhuma precisão rítmica. Existe sim uma figura rítmica que é somente uma cabeça de nota, mas ela é bem diferente da que estávamos usando. Ela é desenhada totalmente horizontal e não inclinada, e não é preenchida por dentro. Essa figura se chama semibreve. Atualmente é a figura rítmica com maior duração individual. Você entenderá isso melhor mais adiante. A próxima figura já possui a cabeça de nota semelhante à que estávamos usando, levemente inclinada, mas ainda vazia por dentro, só que agora ela possui uma haste. Essa figura se chama mínima. A próxima figura é igual à mínima, mas com a cabeça de nota toda preta. Ela se chama semínima. Observe as partes das figuras rítmicas, cabeça de nota e haste. Temos outras figuras que utilizarão a colcheia ou barra de colcheia, mas não serão utilizadas agora. Por enquanto, ficaremos somente com essas três figuras que não precisam da barra de colcheia. O que é importante aqui é entender a relação entre elas. Cada figura vale metade da anterior e o dobro da seguinte. Vamos partir da semínima, que é uma das figuras rítmicas mais utilizadas. Imaginemos que a semínima equivale a uma pulsação, ou seja, quando ouvimos uma nota que dura o tempo inteiro de uma pulsação, ela será escrita com a figura da semínima. Observe esse exemplo com o metrônomo tocando uma pulsação no andamento de 60 bpm. Como de costume, o metrônomo marcará 4 pulsações antes do início do exemplo, para dar o andamento da música. Se aprendemos que uma mínima vale o dobro da semínima, isso significa que a nota escrita com a figura da mínima vai ficar soando enquanto ouvimos duas batidas do metrônomo. Ouçam esse exemplo. Vamos praticar alguns exemplos simples de leitura, misturando as figuras de mínimas e semínimas. Vejamos se você consegue cantar esses exemplos.
Cante com tá, tá, tá e lembre de manter as notas soando durante todo o tempo que representam. Por exemplo, se uma nota está escrita como uma mínima, você deve cantar ela durante 2 batidas de metrônomo e segurar o som da nota até o fim. É um erro ler 2 mínimas e cantar como a segunda nota durar somente uma semínima e parar de cantar antes do tempo total que a figura escrita indica. Onde está o som que deveria soar durante o quarto espaço indicado na imagem? Neste outro exemplo está escrito 2 semínimas e uma mínima. Logo, você deve cantar cada semínima com o tempo de uma pulsação e a mínima com o tempo inteiro das 2 pulsações. Vejamos. Ouça a forma errada de cantar. Isso seria o mesmo que escrever somente 3 semínimas. Agora que você entendeu os princípios básicos da leitura rítmica, vamos treinar. Primeiro observe o ritmo silenciosamente. Tente imaginar mentalmente o som antes de começar a cantar. Depois realize o solfejo rítmico comigo. Não tenha pressa. Se precisar, pause o vídeo e retome os exercícios quantas vezes forem necessários. Sigamos. Exercício 2. Exercício 3. Exercício 4. Exercício para resolver mentalmente. Nos exercícios anteriores, se uma nota dura exatamente uma pulsação, qual figura devemos usar? Resposta: uma semínima. E se nesse mesmo exercício a nota durar 2 pulsações, qual figura iremos escrever? Resposta: a mínima. Sigamos para os exercícios de percepção rítmica. Neles, eu vou mostrar uma partitura com alguns espaços em branco. Esses espaços deverão ser preenchidos por uma figura rítmica. Por enquanto, só temos 2 opções, uma semínima ou uma mínima. Ouça o tempo que a nota dura e escreva a figura referente. Veja um exemplo. A partitura vai aparecer assim, e você vai ouvir esse exemplo. Os exemplos serão tocados com notas diferentes. Não se preocupe com a nota, ela está escrita em cima das figuras em forma de cifra. Preocupe-se somente com a duração da nota.
Ouça novamente o exemplo. Está faltando a figura nas notas Fá e Lá. Perceba que a nota Fá só durou uma batida do metrônomo, enquanto a nota Lá durou 2 batidas do metrônomo. Ouça de novo. As figuras que estão faltando são uma semínima e uma mínima. Ouça novamente agora com a partitura completa. Existe aqui um problema no espaçamento entre as figuras, mas irei comentar sobre isso depois. Sigamos com o primeiro exercício. Tocarei 3 vezes. Ouça novamente. Mais uma vez. A resposta é uma mínima sobre a primeira nota Mi, outra mínima sobre a nota Ré e uma semínima na última nota Ré. Sigamos com o segundo exercício. Ouça novamente. Mais uma vez. A resposta é uma semínima sobre a nota Ré, uma semínima na nota Mi e uma mínima na nota Dó. Uma vez que entendemos a relação entre uma semínima e uma mínima, vamos inserir a figura da semibreve nessa relação. Anteriormente, eu disse que as figuras se relacionam entre si na proporção de dobro ou metade, ou seja, a mínima dura o dobro de uma semínima e uma semínima dura metade de uma mínima. A semibreve aparece acima delas. Entre as figuras que utilizaremos neste curso, a semibreve é de maior duração. Isso é porque ela dura o dobro da mínima e 4 vezes mais que a semínima. Antigamente, existia a figura chamada de breve, que durava o dobro do tempo da semibreve, mas ela não é mais utilizada em partituras há alguns séculos. Só encontraremos ela quando estudarmos partituras anterior ao século XIX. Voltemos à nossa semibreve e vamos ouvir outro exemplo musical. Lembra do exemplo no qual a semínima vale igual a uma pulsação? Nesse exemplo, quando substituímos as semínimas por mínimas, isso significa que o som deve durar 2 batidas do metrônomo.
Isso acontece porque a mínima dura o dobro do tempo de uma semínima. Quando queremos usar semibreve, ela vai substituir duas mínimas. Como cada mínima equivale a duas semínimas, isso significa que a semibreve substitui o espaço de 4 semínimas. Se em nosso exemplo musical cada batida do metrônomo está associada à figura da semínima, a mínima dura o espaço de tempo de 2 batidas do metrônomo, e a semibreve vai durar o espaço de 4 batidas. Ouça! Agora, vamos treinar. Lembre que as notas duram o tempo que está escrito. Não pare de cantar antes da duração total da figura. Primeiro, leia por alguns segundos o exemplo. Depois, realize o solfejo rítmico comigo, com tá, tá, tá. Não tenha pressa. Se precisar, pause o vídeo e retome os exercícios quantas vezes forem necessárias. Exercício 2. Procure respirar no meio do exercício depois de uma nota longa. Tá, 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 tá. Para algumas pessoas, ajuda se contar com os dedos da mão a quantidade de pulsos do metrônomo. Dessa forma, para cada semínima, você repete somente o dedo indicado, representando um pulso. Tá, 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 tá. Para cada mínima, você usa o indicador seguido do dedo médio, representando a duração de 2 pulsos da figura. Tá, 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 tá. E para a semibreve, usa os 4 dedos da mão. Dessa forma, a leitura do exercício 2 ficaria assim. Tá, 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 tá. Utilize os dedos da sua mão para te ajudar nos próximos exercícios. Com o tempo, você não precisará mais fazê-lo. Para simplificar nessas imagens, irei substituir o desenho da mão por números. Sigamos para o exercício 3. Leia com atenção antes de começarmos. Tá, 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 tá. Exercício 4. Antes de prosseguirmos para os exercícios de percepção, precisamos falar sobre espaçamento entre as figuras rítmicas. Quando temos uma única figura para cada pulso do metrônomo, isso significa que, da mesma forma que as batidas do metrônomo são igualmente espaçadas, esperamos ver uma distância semelhante entre cada figura.
Se estamos escrevendo somente semínimas, uma vez que elas possuem uma mesma duração, não faz sentido que sua escrita dê a distância horizontal diferente entre elas. Veja como essa figura não representa bem o que ouvimos. A representação com uma distância igual entre as figuras representa melhor a distância igual entre as batidas do metrônomo. Imaginemos que a distância sonora de uma semínima para outra seja de 1 cm. Logo, esperamos que todas as semínimas estejam a 1 cm de distância da seguinte. Como uma mínima dura o dobro de tempo de uma semínima, espera-se que ela também tenha um maior espaçamento horizontal. Ou seja, se a semínima ocupa 1 cm, a mínima deveria ocupar 2 centímetros. E de forma semelhante, uma semibreve que vale 2 vezes uma mínima ou 4 vezes uma semínima deveria ocupar 4 centímetros de espaço horizontal, até a próxima figura ser escrita. Obviamente que as distâncias não são tão exatas, mas devem refletir a duração de cada nota. Notas mais rápidas ficam mais próximas, e notas que duram mais tempo devem ter uma distância maior do que aquelas que são mais curtas. Entretanto, para exercícios de percepção de figura rítmica, terei que evitar essa regra, senão ficaria muito óbvio qual figura poderia ocupar aquele espaço. Olhe esse exemplo. Pela distância que existe na primeira interrogação, já imaginamos que ali deveria ter uma semínima. Ao colocar a régua embaixo, essa distância fica clara. Agora, se eu permitir que nesses tipos de exercício a distância das figuras não reflita sua duração, quebraremos as expectativas e iremos permitir qualquer figura naquele espaço das interrogações. Isto é, poderíamos substituir a primeira interrogação por uma mínima e a segunda interrogação por uma semibreve. Se fôssemos obedecer à distância proporcional entre figuras, a semínima logo à frente dessa semibreve estaria muito próxima e deveria ser afastada um pouco. Mas, se eu afastasse as figuras e deixasse somente as interrogações no meio, ficaria muito mais fácil de adivinhar, mesmo visualmente, quais figuras poderiam ocupar aquele espaço. Por isso, nesses exercícios de percepção rítmica, irei deixar sempre um espaço pequeno com a interrogação, mesmo que as notas que ocupem esse espaço solicitem um espaço horizontal maior. Ou seja, essa quebra de regra de espaçamento só deve valer nesses exercícios e por uma razão didática. Na hora que você for escrever suas melodias, lembre de manter um espaçamento proporcional entre as figuras rítmicas. Sigamos então para os exercícios de percepção rítmica. É semelhante ao exercício anterior, mas utilizaremos também a semibreve. Ouça o tempo que a nota dura e escreva a figura referente. Exercício 1. Repetindo. Resposta: uma mínima na nota Mi e uma semibreve na nota Sol. Perceba como as figuras de maior duração ficam esquisitas quando escritas tão próximas da nota seguinte. Para lembrarmos da escrita correta, após a resposta, irei sempre reescrever com espaçamento proporcional, para vocês se acostumarem com um padrão correto de escrita rítmica. Exercício 2. Como faltam 3 figuras, irei tocar o exemplo 3 vezes. Repetindo.
Mais uma vez. Resposta: uma semibreve na nota Mi, uma semínima na outra nota Mi e uma semibreve na última nota Mi. Agora, com espaçamento proporcional à duração das figuras. Exercício 3. Repetindo. Mais uma vez. Resposta: uma semínima na nota Mi, uma mínima na nota Lá e uma semínima na outra nota Mi. Agora, com espaçamento proporcional à duração das figuras. Exercício 4. Como faltam 4 figuras, irei tocar o exemplo 4 vezes. Repetindo. Mais uma vez. A última vez. Resposta: uma semínima na nota Ré, uma semínima na nota Fá, uma semínima na nota Mi e uma mínima na última nota Mi. Agora, com espaçamento proporcional à duração das figuras. Por fim, gostaria de introduzir um novo exercício voltado à sua escrita de partitura. Nele, você vai usar os exercícios de percepção desse vídeo e vai escrevê-los num pentagrama usando tanto a clave de Sol quanto a clave de Fá. Peguemos o primeiro exercício de percepção rítmica com semínimas e mínimas como exemplo. Nele, você tem as notas em cifras escritas acima das figuras rítmicas. Seu trabalho é escrever essas notas numa partitura, como vemos nesse exemplo. Perceba que as notas são as mesmas e o ritmo também é o mesmo, mas um está escrito com cifras e o outro exemplo está escrito no pentagrama com a clave de Sol e na clave de Fá. Pratique sempre a escrita de leitura em ambas as claves de Fá e de Sol. Acredito que muitos já saibam que a diferença entre as claves é que uma é responsável por notas mais agudas e outra por notas mais graves. Mas isso é um assunto para abordarmos mais à frente. O que importa no momento é que você pratique a localização das notas em ambas as claves sem se preocupar com o som real que essas notas produzem nessas claves.
Mas para realizar esse exercício, precisamos falar sobre a direção das hastes. Preste atenção nesse exemplo escrito na clave de Fá. Percebe que algumas hastes estão escritas para cima e outras para baixo? A direção das hastes não é aleatória. Ela segue uma regra bem simples. Em um pentagrama, independente de qual seja a clave, a partir da terceira linha para cima, as hastes são escritas para baixo, no lado esquerdo da cabeça da nota. As notas escritas abaixo da terceira linha têm hastes escritas para cima, no lado direito da cabeça da nota. Isso acontece para que os olhos estejam sempre fixados no pentagrama. Quando as hastes são escritas dentro do pentagrama, facilita a leitura da partitura. Erros comuns envolvem escrever notas na região superior do pentagrama com a haste para cima ou notas na região inferior com a haste para baixo. Outro erro comum é escrever a haste no lado errado da cabeça da nota. Uma vez que você entendeu o básico da escrita das figuras no pentagrama, escreva o exercício 2 no pentagrama usando tanto a clave de Sol quanto a clave de Fá. Use a mesma referência da nota inicial do exemplo anterior, isto é, na clave de Sol, escreva a nota Dó na primeira linha suplementar inferior. Na clave de Fá, escreva o Dó no segundo espaço. A resposta desse exercício está no livro em PDF disponibilizado gratuitamente. Para o próximo exercício de escrita, use como referência a nota Mi escrita na primeira linha da clave de Sol e no terceiro espaço da clave de Fá. Os próximos 4 exercícios começarão com essa mesma nota e devem usar essa mesma referência. Exercício 3, Exercício 4, Exercício 5. Com isso, chegamos ao fim do vídeo 2. No vídeo 1, aprendemos sobre pulsação, andamento e uso do metrônomo. Neste segundo vídeo, aprendemos a ler e escrever 3 figuras rítmicas: semibreve, mínima e semínima. Também aprendemos como elas se relacionam em termos de dobro e metade, e realizamos exercícios de leitura e percepção. Essas 3 figuras serão utilizadas constantemente nos próximos vídeos. No próximo capítulo, iremos aprender sobre o silêncio, como ele faz parte da música e como representá-lo. Bons estudos e não se esqueçam de fazer o download da apostila, cujo link está na descrição do vídeo. Esse material é totalmente gratuito. Compartilhem à vontade.